Você já teve contato com o haikai? Você conhece essa forma poética de origem japonesa? Se você não conhece, então vem comigo que eu te explico. Muito bem, nós vamos hoje então falar um pouquinho da poesia de Paulo Leminski, especificamente a sua obra Toda Poesia, que é um livro que engloba toda a produção poética desse autor e que está sendo pedido aí atualmente no vestibular da UEL, mas é uma obra que já se tornou um clássico da literatura moderna e que pode aparecer em qualquer outra prova de qualquer outro vestibular, ok? Nós começamos a pensar a poesia do Paulo Leminski a partir de uma ideia de conhecer o que é que esse autor fez. Na verdade, Paulo Leminski era um artista muito completo, ele atuou em diferentes áreas, diferentes frentes, com diferentes estilos. O nosso Paulo Leminski impressiona, era poeta, era publicitário, foi jornalista, trabalhou com tradução, era professor, adorava a cultura japonesa, inclusive praticava judô, foi romancista, escreveu contos e ainda assim foi músico. Então nós temos diante de nós aí um autor bastante completo, um sujeito bastante preparado, muito culto, muito ilustrado, e é isso que a nossa aula pretende mostrar para você, ok? Muito bem, nós estamos vendo aqui na nossa primeira apresentação, no primeiro slide, um desenho do Paulo Leminski com a inscrição kamikaze. Isso é uma brincadeira que o autor fez, levando em conta a origem do termo kamikaze, os japoneses que lutaram na Segunda Guerra e participaram do ataque a Pearl Harbor nos Estados Unidos, ok? Kamikaze significa aí para nós uma interpretação livre, quase kamikaze, quase louco. Essa era a própria leitura que o Leminski fazia de si mesmo como artista, ok? Também mostrei para você aqui do lado, não discuto com o destino, o que pintar eu assino. Esse pequeno poeminha tem uma característica bastante interessante. Ele, inclusive, na publicação do livro Toda Poesia, ele aparece exatamente como está aqui na nossa imagem. O texto é parcialmente escrito com os tipos de uma máquina de escrever e embaixo, onde termina o último verso, eu assino, ele usa a própria escrita manual. Isso faz do Leminski um grande criador de estilo, um grande criador de modelos diferentes de poesia, que ele herdou de uma liberdade poética, uma liberdade estética, formal, que ele pega lá dos modernistas desde o primeiro tempo, ok? Na nossa terceira apresentação, nosso terceiro slide, nós vamos ver algumas características que marcam a poesia do Paulo Leminski. Nós começamos com a coloquialidade e o rigor da construção formal. Paulo Leminski, ele trabalha em diferentes ângulos, em diferentes propostas, e aí ele usa tanto a linguagem coloquial quanto o rigor formal, que é uma herança que ele tem aí dos poetas concretos, né? A seriedade com relação ao tratamento da forma. O humor aparece em praticamente, toda a sua obra, e em vários momentos a gente percebe um tom bastante irônico, até sarcástico do poeta. Ele também tem a influência melódica da canção popular. Nós vamos encontrar na poesia dele também recursos visuais da publicidade, já que ele tinha essa formação. Encontramos também nos seus poemas a presença de inúmeros provérbios, ditos populares, trocadilhos, tudo isso herdado de uma cultura bastante popular da qual se serviu Paulo Leminski. E importante lembrar a nossa pergunta sobre o haikai. O que é um haikai? Haikai é um poema de origem japonesa. Aqui no Brasil ele foi trazido por um poeta chamado Basho. Chega até o Brasil, então uma ideia de fazer uma poesia extremamente concisa. Uma explicação necessária. Um haikai é composto geralmente de 3 versos. O primeiro verso ele tem normalmente 5 sílabas poéticas, o segundo tem 7 sílabas poéticas e o terceiro tem 5 sílabas poéticas. E o desafio para um poeta que se dispõe a fazer um haikai é colocar o máximo de informação, o máximo de poesia em um espaço tão pequeno de texto assim, ok? Nós já vamos nos deparar com alguns dos haikais criados por Paulo Leminski. Muito bem, no nosso quarto slide, trouxe para você uma produção relativa ao humor. O Paulo Leminski faz um texto bastante agressivo em termos de linguagem e isso vem a calhar uma explicação,
porque o Paulo Leminski ele faz uso da gíria, ele faz uso do palavrão, aqui nós chamamos dicção urbana, a fala do cotidiano. Ele acabou eliminando a pontuação, ele usou minúsculas, ele faz uma disposição geométrica na página, né, desses vocábulos, das palavras e das imagens que compõem sua poesia, além de usar bastante neologismos. E o que é uma novidade aqui, uma palavra valise. O que é uma palavra valise? Na verdade, valise corresponde a uma mala, uma maleta, de onde você pode tirar diferentes e múltiplos significados. O Paulo Leminski é um cachorro louco que deve ser morto a pau, a pedra, a fogo, a pique, senão é bem capaz, o filho da puta, de fazer chover em nosso piquenique. Todo esse deboche é uma amostra da poesia do Paulo Leminski nessa liberdade temática e formal que ele exerceu com grande cuidado, ok? Muito bem. Próxima imagem que você tem é um poema visual. O que é isso? Um poema visual é um poema que você pode observar, fazer uma leitura dele, interpretá-lo à medida em que você depende da imagem que você tem diante de você. Não há mais um verso tradicional, não há mais uma estrutura tradicional da poesia, e o que você tem é uma criação que mescla aí o advento da propaganda, mescla a disposição geométrica na página, e a intenção do artista é fazer com que você tenha uma leitura um pouco diferenciada do que ele está propondo. Então o texto diz lua na água, e abaixo de cada uma das linhas você tem uma imagem invertida, espelhada das letras que estão na linha de cima. Isso é para sugerir, na verdade, o reflexo da lua na água. Bastante criativo, diferente, uma inovação formal bastante válida aí para enriquecer a poesia brasileira, ok? Muito bem, nosso sexto slide apresenta para você aqui 3 montagens, né? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas porque é importante. Esse texto Sol, Lua, porque só um de cada no céu flutua. Observe que o recurso que o Paulo Leminski vai utilizar é a divisão da palavra flutua, de modo a fazer com que essa impressão deslocada sugira essa coisa da flutuação desses astros. Isso é muito bonito, essa falta de correspondência à lua ou ao sol na questão que se opõe na presença no céu, e aí você tem então essa impossibilidade de harmonia entre os dois astros, representado por essa palavra flutua que compõe o poema, ok? No outro, ao lado, salve-se quem quiser, perca-se quem puder. Você vai pensar, puxa, isso deve lembrar um ditado popular ou uma frase muito comum, a gente vê em filmes antigos, histórias, em que a pessoa grita lá, salve-se quem puder. Na verdade, Paulo Leminski está fazendo uma aposta na aventura que a vida representa. Então, salve-se quem quiser, mas quem puder, perca-se. Perca-se no inusitado, no diferente, na novidade, no desconhecido. É uma coragem do artista de propor que você faça algo diferente. Salvar-se não é a questão é viver, muito mais importante para ele nesse sentido, ok? Embaixo nós temos um poema que é composto de uma palavra valise. Seria um exemplo bastante fácil de você perceber. O Paulo Leminski faz uma palavra a partir de palavras da língua inglesa, perhaps, respondendo aí pelo significado de talvez, junto com a palavra happiness, que é felicidade. E aí você tem uma construção bastante curiosa, perhappiness seria uma talvez felicidade. Uma compreensão limitada da realidade ou um apreço pela expectativa de futuro, talvez, quem sabe, uma realização que ainda não está completa. Ou seja, uma palavra apenas é ao mesmo tempo um neologismo, se converte numa palavra valise carregada de significação que faz do leitor um participante na formação de sentido desse texto, ok? Muito bem? Próximo slide que nós temos aqui, nós vamos mostrar para vocês os desarranjos florais. É uma parte da produção da obra do Paulo Leminski que compõe-se de 27 haikais. Paulo Leminski usa aí a ironia e a concisão, ou seja, uma força poética que nasce da concisão. Pouco texto associado a uma ideia de grande significação, além do humor que é característico da obra dele. Alvorada, alvoroço, troco minha alma por um almoço. Bastante interessante pensar a significação desses 3
versinhos aí e você vai descobrir que na verdade a alvorada sugere o nascimento do dia. É como se ele estivesse dizendo: o dia nasceu e agora eu vou ter que participar de uma vida corrida, agitada, em busca da sobrevivência. E nessa ânsia, nesse desespero do cotidiano urbano, eu trocaria até mesmo a minha alma, que é o que eu tenho de mais valor, para ter a segurança de uma refeição. Esse é o Paulo Leminski brincando aí com a realidade, ok? Segundo texto que eu apresento: Rio do Mistério, que seria de mim se me levassem a sério? Então ele junta tanto a coisa da seriedade, a imagem do rio como significado de vida, a passagem do tempo, a experiência, e ao mesmo tempo ele afirma que não deveria ser levado a sério porque o que ele pensa não é tão profundo assim quanto o rio que ele descreve, ok? Vamos lá? Na próxima tela você tem mais 2 haikais e eles são bastante interessantes. O primeiro diz: essa ideia ninguém me tira, matéria é mentira. Um questionamento, obviamente, da nossa percepção da realidade. Matéria é algo concreto, perceptível, provável, pode-se provar a existência de uma matéria, e o Paulo Leminski vem dizendo que a matéria é mentira, não dá para se acreditar em tudo que se vê, por mais real que pareça, ok? No segundo haikai nós temos aqui: esta vida é uma viagem, pena eu estar só de passagem. Vale a pena lembrar que nos haikais de Paulo Leminski, ele conscientemente abandona a estrutura oficial, a estrutura original do haikai do Basho, que é o nosso poeta japonês que vai inspirar o Leminski, e ele acaba fazendo esses haikais em outras medidas, provando aí a total liberdade métrica, a liberdade temática, a liberdade estética, enfim, que caracteriza o pensamento moderno, especialmente do Leminski, ok? Muito bem, aqui encerra a nossa primeira parte da aula. Aguardo vocês no segundo tempo. Muito obrigado.